pegou algumas falas de Paulo no grego que levou ele até essa conclusão. E ele afirma de forma categórica que Paulo era homossexual. Mas eu acredito que nós estamos vivendo um tempo de deturpação da palavra de Deus, né? As pessoas estão a fim de deturpar. É por isso que está o aumento das igrejas inclusivas. Eu vejo, cara, só. Mas o apóstolo Paulo, ele fala em várias cartas que, segundo aos Tessalonicenses 3,17, ele fala assim, ó, esta saudação é do meu próprio punho, este é o meu sinal em cada epístola, é assim que eu escrevo. Significa que Paulo não escrevia as cartas, ele só assinava as cartas. Então, parece, você tem um problema na vista. E aí Colossenses 4,18, essa saudação é do meu próprio punho. Quando ele escreve, por exemplo, em Gálatas, ele fala assim, eu escrevo para vocês com letras grandes. O que significa letras grandes? Parece que tem algum problema para escrever. Quem escreveu Romanos foi um cara chamado Tércio, e não Paulo. Então, todas essas informações na Bíblia reúnem condições para mostrar que Paulo tinha algum tipo de enfermidade nos olhos, que era um problema, que tinha secreção, era um problema. Agora, isso é um espinho na carne? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Como a Bíblia não diz exatamente o que é, se eu tivesse muita ficha para apostar, talvez eu apostaria numa enfermidade física. Mas há quem diga também que ele era muito feio, né? 1,5 m, tinha esse problema nas vistas. Mas quem tem 1,5 m é feio? Não, que é só um dos motivos. Olha, né? A baixofobia aí. É só um dos motivos. 1,5 m, disse que tinha esse problema na vista, andava meio manco. Né? Meu Deus, onde vocês arrumaram esse negócio? Ele era manco? Não, devido à queda dele, que o pessoal comendo, disse que andava meio mancando, certo. Tinha problema na vista. Disse que ele era meio zoadinho. É pode ser também, eu sou muito feio, tenho espinho na carne. Só que tem uma teoria também que ele tinha sido casado, não tem essa teoria? Tem, mas lá no texto, quando ele fala do espinho na carne, ele fala também, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que não me ensoberbecesse das minhas grandezas. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás a me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Então, quem fala que esse mensageiro de Satanás é um demônio? Ok, mas também pode ser a culpa. Também pode ser, enfim... Não dá pra fechar, eu não fecho questão sobre isso. Tá, mas quem colocou o espinho na carne dele? Eu até discuti com Deus. O pastor Técio. Pastor Técio não, pastor Tassos. Eu disse que foi Deus. Tassos disse que foi Satanás que colocou. Ele disse que o espinho na carne foi o próprio Satanás. Então, mas aqui não fala que foi Satanás. Ele fala o mensageiro de Satanás. É um mensageiro de Satanás. Mas só que ele fala que foi Satanás que colocou. Então, não sei se dá pra fechar a questão nisso aí. Foi-me posto um espinho na carne. Então, Satanás tem poder pra tocar? E se Satanás colocou o espinho na carne, ele quis ajudar Paulo? Porque se era... Para não se soberbecer? Para não se soberbecer. Aí Satanás falou, não, Paulo, então para você não se soberbecer, eu vou colocar aqui um espinho na carne de você. Então, parece que os pontos são mais para que foi Deus, né? Mas até... como não tem, assim, o Paulo ele não diz qual é o seu espinho na carne de forma específica, tem gente que já pega isso aí para banalização, como pega também o amor de Davi por Jonatas é maior do que o amor por muitas mulheres, né? Aí tem os gaysistas, os LGBTQI e a mais das igrejas inclusivas, que eles falam que o espinho na carne também é homossexualidade, que Paulo lutava contra... Tem até um jornalista bastante famoso aí, de direita, o Pavinato, que ele até traduz ali do grego malakoi, né? Malakoi, alguma coisa assim, dizendo que Paulo usava essa expressão. E ele, enfim, ele acaba dizendo que Paulo, ele afirma, até no podcast, seu amigo lá, o Rodolfo Marisa, amigão. Sem filtro. Ele afirma nesse podcast, não, Paulo era gay, ele era gaysaço. Paulo de Tarso era gay, ele era gaysaço. Mas aí já é muita viagem também, né, pastor? Fala a verdade. É muita viagem afirmar que Paulo... Eu penso assim, as viagens acontecem o tempo todo, né? O pessoal viaja na maionese, mas quais são as evidências? Então, tem a evidência do texto? Não tem. Onde tem um texto que Paulo
luta contra o desejo por uma pessoa. Aonde tem esse texto? Qual é o versículo? Não tem. Então, se não tem, a partir de então é ilação, é imaginação, é interpretação da pessoa e tal. E há espaço para a pessoa interpretar o que ela quiser. Mas quando se a gente vai conversar, por exemplo, sobre isso, tá, legal, interessante. Eu nunca tinha visto essa interação, essa interpretação. Mas qual é o texto que aparece isso? Aí ele vai apresentar qual? O espinho na carne? Ah, tá, entendi. Em que momento aqui está dizendo que isso aqui é uma luta sexual? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Então, eu não consigo ver base nem nesse aqui, no caso, nem no caso de... Pensa Davi e Jonatas. O Davi é casado com a irmã do Jonatas. Eles são cunhados. O Jonatas é o pai do Mefibosete. Ele é casado. Então são dois caras. Olha quem está defendendo isso. Está defendendo que dois homens casados, homens de Deus, têm um caso. Então eles não são só gays, eles são adúlteros. Entende? Eles são adúlteros. Então, veja, para defender essa ideia, eles vão acusar personagens bíblicos. E eu vou dizer uma coisa, cara. O Davi pode ter muito, sei lá, muita coisa, mas parece que o Davi gostava mesmo era de mulher na Bíblia. Você está entendendo? Quando você lê a história do Davi, parece que ele gostava mesmo de mulher. Eu nunca vi o Davi na Bíblia, já li a Bíblia algumas vezes. Aonde que você tem algum tipo de... Só porque ele diz assim, o amor que o Jonas tem, a aliança que eles têm um com o outro, é superior ao amor das mulheres. Então, se é superior ao amor das mulheres, quer dizer, eles querem colocar então é gay. Não, é justamente o contrário. É superior ao amor erótico. Não tem nada de erotismo aqui. É isso que ele está falando no texto. Entende? Geralmente as pessoas usam esses textos ou essas teorias para defender suas práticas. O Pavinato é um baita de jornalista, eu acompanho muito ele em suas falas, até em entrevistas, mas foi uma viagem dele ter colocado Paulo de Tarso, e ele fala ainda que chegou a essa teoria devido aos estudos que ele teve, em um momento de depressão que ele passou e tal, e ele estudou o grego koiné e pegou algumas falas de Paulo no grego que levou ele até essa conclusão, e ele afirma de forma categórica que Paulo era homossexual, mas eu acredito que nós estamos vivendo um tempo de deturpação da palavra de Deus, né? As pessoas estão a fim de deturpar. É por isso que está o aumento das igrejas inclusivas, né? Eu vejo, cara, que algumas pessoas querem deturpar, é verdade, mas eu acho mais... Também muito do que acontece, não é nem que a pessoa quer deturpar, ela está enxergando uma coisa que ninguém está enxergando ali no texto, e ela quer se validar. Eu não sei se é o caso desse, eu não assisti esse debate. É debate? Não sei. Não, é um podcast. Eu não assisti. Eu vi um pedacinho do corte, mas não assisti. Então, não sei exatamente o que ele estava falando ali. Mas o que eu acho é que muitas pessoas querem validação. Ah, se aconteceu isso aqui, então é um indício. Então vamos validar. Mas é difícil, né? Porque na Bíblia não tem essa validação. Não tem essa validação. Quando você quer essa validação ali no escuro, né? Não, se o amor é maior do que o amor pelas mulheres, então quer dizer que são gays. Mas peraí, o amor que você tem por Deus é maior do que o amor que você tem pelas mulheres? Quer dizer que você quer transar com Deus? Quer dizer, tá vendo? Não fecha a conta. Não fecha a conta, entende? Então, infelizmente, o que eu vejo é uma busca muito grande pela validação. E a luta desse movimento é uma luta interessante, porque eles são muito inteligentes. Porque eles conseguiram mudar o jeito que as pessoas falam. E quem muda a língua, muda a mente. Se eu mudar o jeito que você fala, eu mudo o jeito que você pensa. Se eu mudar o jeito que você fala, eu mudo o jeito que você pensa. Quando há 10, não mais, 20 anos atrás, começa essa história de homofobia, veja, pode ser que tenha, né? Mas a maioria dos cristãos não são homofóbicos, são contra
O relacionamento de dois homens ou duas A mulheres. prática até, A né? prática, mas não é não tem fobia na jogada. Porque uma fobia é um desespero. Uma fobia, se você tem fobia de altura, você passa mal, você desmaia, você chora, você grita, você não se controla, sua pressão aumenta. Isso não acontece quando um casal de duas mulheres ou de dois homens entra no elevador. Se eu estou no elevador, se você está no elevador, você muda a tua pressão? Não. Não, você começa a gritar, chorar, você desmaia? Não. Então, não há homofobia aqui. Não há fobia aqui. Mas eles mudaram o jeito de falar. Agora, se você não concordar, você é um homofóbico. E quando você muda a fala de um povo, você muda a mente de um povo. Então, hoje, se você tem 15 anos de idade, você é um garoto de 15 anos, se você vê esse podcast aqui onde eu falo que eu não concordo, aí eu sou o quê? Homofóbico. O crente vai falar, não, o pastor César é homofóbico, eu vi ele falar que ele é contra. Mas quem é que disse que a fobia é ser contra? Entende? Então, eles são ardilosos, mudou a nomenclatura, muda o jeito que as pessoas pensam. E quando muda o jeito que as pessoas pensam, pronto, você mudou uma cultura. Você colocou um ponto interessante aqui numa cultura.